Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o segundo vídeo sobre clivagem, mas nele nós vamos falar, na verdade, sobre sentenças relativas. Porque antes de falarmos sobre o fenômeno da pseudoclivagem, nós vamos precisar entender como funciona um subtipo específico de sentença relativa. No vídeo anterior, nós falamos sobre a clivagem e falamos sobre três tipos de sentenças clivadas: as clivadas básicas, as invertidas e as sem cópula. As clivadas básicas têm uma estrutura como em um, em que nós temos a cópula, o verbo ser, o elemento clivado, que em um é o sintagma nominal João, depois a forma que e depois disso o restante da sentença. Foi João que assaltou o banco, isso é uma sentença clivada básica, em que o elemento clivado é João. E algo importante é que na sentença clivada, tanto na básica quanto na invertida e na sem cópula, esse elemento que é invariável. Portanto, se nós tivermos uma sentença como 2, que é muito parecida com 1, foi João quem assaltou o banco, a única diferença é que nós temos quem ao invés de que. Isso parece uma clivagem, e pode até ser considerado clivagem em um sentido amplo, mas isso não é especificamente uma sentença clivada, é uma sentença de um outro tipo que nós vamos chamar de pseudoclivagem. É uma sentença pseudoclivada. Para a gente entender o que é uma sentença pseudoclivada, primeiro nós precisamos entender o que são as relativas livres. E as sentenças relativas podem ser classificadas de acordo com alguns critérios. E um dos critérios de possível classificação acaba identificando as sentenças relativas que têm núcleo nominal e as sentenças relativas livres. Então vamos primeiro entender o que é uma sentença relativa com núcleo nominal, que é o caso mais geral, o caso mais representativo das relativas, para depois entendermos o que seria uma relativa livre. Então, uma relativa com núcleo nominal a gente pode identificar a partir de uma sentença como 3, que não tem uma sentença relativa ainda, nós temos uma sentença sem relativa, o livro ainda não chegou, em que nós temos aí o livro como um sintagma nominal exercendo a função de sujeito. Mas nós podemos expandir esse sintagma nominal a partir do acréscimo de modificadores vários, como adjetivos, sintagmas preposicionais, e também podemos acrescentar uma sentença relativa modificando esse SN. Nós teríamos então uma sentença como: o livro que João comprou ainda não chegou. Nessa sentença, agora, toda a sequência o livro que João comprou é o sujeito do verbo chegou e é um sintagma nominal. Só que dentro desse sintagma nominal nós temos uma sentença relativa, que João comprou. Então, nós temos um núcleo nominal, o livro, e temos a relativa modificando esse núcleo nominal. Isso, então, é uma relativa com núcleo nominal. Para outro exemplo, em 4, eu ajudei a vizinha que sofreu um acidente. Nós temos aí a vizinha que sofreu um acidente como um sintagma nominal, que é complemento do verbo ajudei. E dentro desse sintagma nominal nós temos uma relativa, que sofreu um acidente, ao ponto de que nós temos vizinha como núcleo nominal e que sofreu um acidente com uma relativa que modifica esse núcleo nominal. Para mais um exemplo, em 5, Paulo visitou o local em que Churchill nasceu, ou podemos ter no lugar de em que, onde, o local onde Churchill nasceu, e nessa sentença nós temos local como o núcleo nominal e em que Churchill nasceu como a relativa que modifica esse núcleo nominal. Na versão em que nós temos onde ao invés de em que, iniciando a relativa, nós temos exatamente a mesma coisa, uma relativa modificando o nome. Essa é a situação mais normal, mais corriqueira e mais típica das sentenças relativas. Só que é possível existir também sentenças relativas em que o núcleo nominal está ausente, em que um pronome relativo acaba substituindo o próprio núcleo nominal e fazendo com que ele seja dispensável. Nesse caso, nós vamos ter relativos que não são apenas o que. Nós vamos ter relativos com mais personalidade, digamos assim, como quem, o que, quando, onde, que são relativos que possuem traços semânticos mais específicos
mais delimitados do que apenas o que. Se nós voltarmos para o exemplo 3, em que nós temos o livro que João comprou, que é um SN com uma sentença relativa, nós podemos criar uma versão desse dado, dessa sentença, com uma relativa livre, trocando toda a sequência o livro que por algo como o que. O que João comprou ainda não chegou. Então, o que João comprou é o sujeito do verbo chegou, é uma relativa, porque é uma oração iniciada por o pronome relativo, mas nós não temos o núcleo nominal modificado. A interpretação dessa sentença acaba sendo alguma coisa do tipo a coisa que João comprou, mas nós não temos aí o núcleo nominal modificado. Nós podemos pegar a sentença 4, eu ajudei a vizinha que sofreu um acidente, e a sequência a vizinha que pode ser substituído apenas pelo relativo quem. Eu ajudei quem sofreu um acidente, no sentido de a pessoa que sofreu um acidente. A sentença 8, então, tem, na posição de complemento do verbo ajudei, uma sentença relativa livre. A mesma coisa acontece em 5. Paulo visitou o local em que Churchill nasceu, nós podemos ter, ao invés de o local em que, apenas o relativo onde. Paulo visitou onde Churchill nasceu. Em 10, uma sentença como Maria anotou a hora em que o acidente aconteceu, nós podemos ter, ao invés de a hora em que, quando. Maria anotou quando o acidente aconteceu. Notem aqui que essa oração corresponde ao objeto direto de anotou. Quando o acidente aconteceu, é o elemento anotado. Então, ela anotou a hora, a informação temporal é que ela anotou. Ela pode ter anotado isso imediatamente, quando o acidente aconteceu, ou até no dia seguinte. Nós não estamos falando que Maria anotou algo, e essa anotação foi no momento em que o acidente aconteceu. Não, a anotação foi a informação sobre quando o acidente aconteceu. Então, isso aí é uma relativa na função nominal, na função de objeto direto, e essa relativa é uma relativa livre porque ela tem a cabeça relativa, mas não tem a cabeça nominal, o núcleo nominal modificado. Algo semelhante também acontece em 12. Nós podemos ter Maria viu a pessoa com que João almoçou e podemos trocar tudo isso por com quem. A Maria viu com quem João almoçou. Em que, notem, esse quem aí está em substituição ao núcleo nominal, mas está preposicionado porque a informação aí é de companhia. Esse elemento corresponde a um adjunto do verbo almoçar, mas toda a relativa aí é objeto do verbo viu. Então, basicamente, uma sentença relativa livre é uma sentença que tem uma estrutura de relativa, mas ela funciona como se fosse o próprio sintagma nominal, porque ela não está modificando um elemento nominal prévio. Ela é encabeçada por um pronome relativo que já tem alguma propriedade mais específica, como, por exemplo, quem, que já possui o traço mais humano, o que já possui um traço mais objeto, o quando, que já possui um traço mais tempo, temporal, o onde, que já possui um traço mais locativo, etc. Com base nessa informação, nessa diferença entre sentenças relativas livres e as com núcleo nominal, no próximo vídeo nós vamos ver o que são as sentenças pseudoclivadas e vamos ver o papel que as sentenças relativas livres têm nas sentenças pseudoclivadas. Nós ficamos por aqui. Até a próxima e Deus abençoe vocês.